lá, gente. Vamos retomar a questão do modernismo aqui. Desde quando somos modernos? Esse podia ser um bom título para as coisas que a gente vem conversando, né? Tanto do ponto de vista da história da arte, quanto do ponto de vista da história da cultura, da formação nacional, das problemáticas do Brasil e tal. A gente falou bastante nos nossos encontros, não apenas na questão da construção de uma estética antitradicional, mas também da questão correlata, seja onde for, na Europa ou fora dela, ou nessa coisa complicada, esquisita, a gente já discutiu, que é o mundo europeu reinventado em outro lugar, ou o mundo que os europeus quiseram reinventar em outro lugar, né? O mundo colonial, de onde saímos. A gente falou sobre isso, a gente falou sobre a questão da diversidade, da pluralidade cultural, das suas contradições. Essas questões, se a gente olhar do ângulo da cultura brasileira, ou da construção de uma cultura no Brasil, ou de uma cultura moderna no Brasil, que é melhor ainda, né? São questões fundamentais. E não são exatamente questões que o modernismo inventou. Mas, certamente, são as questões fundamentais que o modernismo, sobretudo o modernismo quando se dá aqui, incorporou e, nos seus melhores momentos, problematizou de uma maneira muito produtiva, muito forte. Em grande medida, é isso que a gente pode ver nas nossas paredes em torno de nós. A situação do moderno. Eu também já falei aqui, dei exemplos, a gente fiz quase piada com aquela coisa do olhar do outro, né? Como é que o europeu, desde o Colombo vendo as sereias, né? Como é que o europeu olhou para o novo mundo, né? Que a sua aventura ou ganância ou necessidade, né? Levou a descobrir, diziam eles, e a ocupar, diremos nós, ou muitos de nós, muito tempo depois. O tal novo mundo. O mundo que nascia, e essa parece uma contradição, mas não é, o mundo que nascia para ser moderno. E aí talvez a nossa primeira questão, ou primeira particularidade do mundo colonial, do qual somos parte, em relação ao mundo do colonizador, né? Do mundo europeu, pelo menos até o século XX, né? Ou, para usar termos também assim contraditórios, dialéticos, como dizia um grande, genial crítico de cinema, Paulo Emílio Salles Gomes, o mundo do ocupado, nós, ou que seríamos nós, e o mundo do ocupante, aquele que vinha. A primeira situação peculiar é que o mundo ocupado, o mundo do ocupado, nós, ao contrário do mundo do ocupante, eles, nascemos
surgimos modernos, né? Pensa bem, dá para entender isso? Nós nascemos na modernidade, com a modernidade e pela modernidade, para ela, inclusive. Isso é que explica aquilo que eu fico enfatizando tanto, né? Somos um empreendimento europeu em outro lugar, que não a Europa. Mais um empreendimento europeu. Esse aqui está lá em qualquer coisa que a gente possa chamar de certidão de batismo. A carta de caminho é isso. Né? O olhar do europeu, inclusive o olhar de um europeu moderno, porque lembra que na carta de caminho ele fica dizendo nessas terras, tudo que planta dá, sei lá o quê. Ora, é o olhar do comerciante, é o olhar do negociante. O sujeito que está olhando para aquele negócio, fala, o que eu posso tirar dali? Porque para ocupar era isso. Em grande medida, tinha a ver com a expansão do catolicismo, de outras coisas que serão igualmente importantes, mas era fundamentalmente uma empresa, um empreendimento, aliás, inclusive religioso. Não à toa que os portugueses, por exemplo, vieram junto com os portugueses, os jesuítas, que se tornaram nas ordens católicas os especialistas na catequização, ou seja, na ocupação mental do novo mundo, né? Que literalmente se chamavam de Companhia de Jesus. Podia chamar Jesus S.A., né? Companhia de Jesus era um negócio. Este negócio é a modernidade, é o capitalismo. E é neste negócio, deste negócio e para esse negócio que um novo mundo é criado. Por que eu estou chamando a atenção para essa questão histórica? Porque ela já coloca uma contradição, uma tensão, que nós já viemos vendo e falando, e que depois vai explodir, está explodindo aí, nessas obras, né? Nesses trabalhos, né? na cultura que envolveu a conformação desse mundo, dessa estética moderna, né? O que surge é um empreendimento do outro, definido pelo olhar e pelos interesses do outro, tá? E que, ao mesmo tempo, forma, baseado nisso tudo, um mundo. O mundo que seremos nós. Tá? Que é em tudo. Já falamos disso, já dei exemplo, contei aquela história do abacaxi, dos índios, não sei o quê, que é, em grande medida, diferente daquele outro. E uma outra diferença, não menos importante, é que, do ponto de vista do outro, do ocupante, o ocupado não tem história. E, em grande medida, o ocupado, nós, na medida em que vamos nos formando, também nos colocamos diante dessa espécie de trauma, dessa falta, a sensação desta falta. Nós não temos a história que eles têm. Ora, eles existem, o ocupante existe, desde muito antes da modernidade. Eles, inclusive, fantasiam. A cultura, em grande medida, europeia funcionou para fantasiar e para criar o seu passado, a sua história, que vem lá de trás, dos gregos. Se pegar lá os europeus do norte, das tribos bárbaras, dos vikings, tudo isso que vira série na Netflix aí depois. Né? A idealização do passado deles, eles têm um passado imenso, enorme, gigantesco, histórico, cuja impressão, para eles, uma impressão muito bem fundada, é que vem passo a passo acontecendo até chegar no auge, que é sempre o presente, o contemporâneo, né? E isso se chama história. Ora, aquele lugar novo é o lugar que não tem história, está fora do tempo deles.
né? Os índios não têm história, eles não são filhos dos gregos, dos romanos, dos persas, dos assírios, ou sei lá, como é que falavam os nazistas? Dos arianos, né? Eles são bom, eu já falei disso, eu dei exemplo aqui, contei a história de Sérgio Buarque, eles não sabem nem se eles são seres humanos, né? Tem um debate teológico de séculos para discutir se os índios têm alma, não têm alma, se aqui é o paraíso, não é o paraíso, se eles são filhos de Adão, não são, se eles podem ser salvos porque eles não conheceram Cristo, ou pela palavra de Cristo pode ser salvo. Nem isso. Se eles são da natureza ou são da cultura, nem isso. Né? A incorporação da cultura ocupante coloca no ocupado, inclusive, este trauma. O trauma de ser um ser fora da história. Fraco, por mais que eles se vissem fortes e tal. Tem um filme que eu recomendo horrores a que todos assistam. Para mim, é o grande filme do cinema brasileiro do século XX, que se chama Serras da Desordem. Alguém assistiu? Você assistiu? Ah, você também? Ah, que bacana. 2, pelo menos. 3. Grande cineasta do cinema marginal, Andrea Tonati. Italiano, aliás. Morreu recentemente. Esse filme acho que é de 2004, se não me engano. É um filme que conta uma das histórias mais inacreditáveis. Conta a história verdadeira. Ele é quase um documentário, inclusive porque o personagem faz a si mesmo. De um índio, uma história realmente que aconteceu no começo dos anos 80. Foi encontrado vivendo numa vilazinha na Bahia, no sul da Bahia, um índio que ninguém sabia de onde tinha vindo. Ninguém falava a língua dele. Ele não pertencia a nenhuma etnia que a FUNAI pudesse identificar. Esse sujeito é levado para Brasília, começam a tentar entender o que diabo aconteceu com ele, se descobre que ele era de uma tribo que, no final dos anos 70, foi dizimada, assassinada por poceiros, né? Na região de onde, no norte de Goiás, quando estavam construindo estradas de ferro, durante a ditadura militar, né? Aqueles projetos de ocupação da Amazônia, não é no norte de Goiás, é onde hoje é o Tocantins, que é norte de Goiás, né? Claro. Então, quando estava construindo a Transamazônica, aqueles negócios que, como vocês sabem, durante a ditadura militar não foi só a oposição à esquerda, nem os artistas malcriados que foram presos e assassinados. Foram também centenas, se não milhares, de índios nos projetos de ocupação ou de colonização, como se chamava. Veja só, houve um momento que nós nos tornamos colonizadores de nós mesmos, né? Igualmente brutais, se não mais. Enfim, a tribo foi dizimada, ele foi o único que escapou, e ele saiu correndo pelo mato. E correu 10 anos. 10 anos sozinho. E foi a pé, do Tocantins até o sul da Bahia. Se escondendo de sabe-se lá o quê, porque ele não tinha a menor ideia do que fosse. Aí a história vai tomando ares cada vez mais surreais, porque acontecem coisas inacreditáveis. Ninguém sabia a língua que ele falava, ninguém conseguia se comunicar com ele, e ele era literalmente um homem. Que termo usar? O que era aquele cara? Que até 1970 e qualquer coisa vivia exatamente como o quê? Ninguém está entendendo o que eu estou falando?
Como os índios quaisquer viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses europeus. Como chamar esse cara? A gente falar o cara que vive na Idade da Pedra é bobagem, ignorância, porque não era mesmo. Sei lá o que eles eram, ninguém sabe, inclusive, porque a tribo foi dizimada, né? Era uma cultura, um mundo que literalmente estava fora do tempo, pelo menos do tempo dos modernos. Então, em 1970 e pouco, no auge da nossa modernização conservadora, autoritária, do milagre brasileiro, país que mais cresce no mundo, escambau a 4, tinha gente nesse mesmo território que vivia fora do tempo, em outro tempo, num tempo mítico, num tempo sem história, sem europeu, sem capitalismo, sem nada. Ou tudo, né? Porque era um mundo, para ele, um mundo pleno. Não é incrível? É como se esse sujeito saltar. É exatamente como viajar na máquina do tempo, para ele. Um tempo que ele nem tinha noção que existia, né? Mas aí um antropólogo lá descobre que ele fala uma língua, que é uma variação do tupi não sei das quantas, que lembraram que tinha um rapaz, um garoto, jovem, de 18 anos, ou menos, numa reserva, no Maranhão, que sabia falava alguma coisa de uma língua parecida com... Eu estou chutando, eu não lembro o que era. Parecida com a língua que aquele sujeito estava falando, então, de repente, eles conseguem se comunicar. E vão atrás do cara, pegam o rapaz, tiram da reserva, levam para Brasília, e, de fato, os dois começam a conversar, e aí o cara descobre que aquele moleque era o filho dele, que tinha escapado da matança, porque alguém da tribo jogou ele no mato, ele ficou no mato, foi encontrado por um fazendeiro lá, que catou o menino, levou para criou, e depois ele foi levado para uma reserva indígena. Quer dizer, o negócio é surreal, né? E mais surreal ainda é que tudo isso foi filmado, passou na televisão. Aqui vocês são tudo muito novo, ninguém viu, mas eu vi. Anos 80, qualquer coisa assim. Tipo, e eu não estou exagerando, o programa foi um Fantástico, apresentado pela Glória Maria, que, como vocês sabem, tem mais ou menos a idade desses quadros aqui, que já apresentava o programa e apresentou a história inacreditável desse sujeito, que está no filme. Mas por que eu estou contando a história? Porque eu acho que todo mundo devia ver esse filme para entender todas essas coisas que nós estamos falando, né? Mas, inclusive, a cultura brasileira, inclusive o modernismo. Mas eu estou contando porque tem uma passagem especialmente interessante nesse filme, quando se entrevista um antropólogo, um sertanista, enfim, alguém da FUNAI, que conta uma vez que levou uma tribo também dessas não contactadas, ou que tinha pouquíssimo contato com o mundo, com o Brasil, né? Ou com o mundo moderno, por causa daquelas coisas de criar as reservas, ter que tirá-los dos lugares para levar, para poder ter madeireira, todas essas coisas, né? Para poder ter capitalismo funcionando, os índios têm que ir embora, né? Ou tem que morrer, ou tem que ir embora. Então ele estava levando pelo mato, levando essa tribo para uma reserva. E eles tentavam ao máximo manter justamente aquilo que era, na visão deles, é o grande tesouro dos índios, que era a sua... vou usar uma palavra péssima, mas acho que vocês podem entender. A sua ingenuidade. É estúpida essa ideia. Mas dá para entender o que eu quero dizer? É o fato deles poderem manter uma cultura, um mundo, uma visão de mundo, uma cosmologia que não seja exatamente esta mesma que todos nós, com todas as nossas diferenças, vivemos. Ou seja, preservar a sua cultura. Então ele estava lá andando, e para aquela tribo o fogo era muito importante, porque fazer fogo era, ainda mais na Amazônia, era dificílimo, complexo, chove, tudo úmido. Então eles tinham todo um ritual para poder acender bater as pedras e tal, e assoprar e fazer a fogueirinha. E a fogueirinha é fundamental para comer, para se aquecer e tal. Então o negócio do fogo era muito importante. E no meio da jornada, uma jornada cheia de percalços, cheia de dificuldades, deu um chabu lá e alguém da expedição
meio que no desespero, precisava acender uma fogueira, tinha a ver com um ritual que eles iam fazer, alguma coisa assim. Alguém tirou um isqueiro e acendeu fogo. O antropólogo conta que, naquele momento, ele olhou para o chefe da tribo e viu no olhar dele uma surpresa e uma melancolia monumental, triste. E ali ele percebeu que, naquele momento, quando se acendeu aquele isqueirinho, o mundo daquele sujeito desabou, quase acabou. E o complexo de inferioridade em relação ao mundo das coisas modernas começava para não sair nunca mais. Trágico, né? Imensamente trágico. Estou contando uma história de 2000 e pouco, como se eu estivesse contando uma história de 1500. Mas o filme é muito mais complexo que isso que eu estou contando, ele é muito mais sofisticado. Tem uma relação entre realidade e ficção ali, encenação e documento, que é um espetáculo. O filme é surpreendente, é soberbo. Mas essa cena me chamou demais a atenção. O ocupado tem que olhar para o mundo do outro com a inferioridade que é própria ao mundo que criou a técnica e a ciência como armas de ocupação, de domínio, né? Do outro mundo, de outros mundos, né? Para o interesse do seu, vou usar a mesma palavra que eu já usei, do seu negócio. O negócio de construir uma nação, por exemplo, né? No meio da floresta, aqueles negócios todos. Para mandar pau-brasil, para mandar açúcar, para mandar ouro, para mandar café, para mandar soja, para mandar gente. Né? E essa é a nossa história. Né? Bom, mandar gente não, né? Porque agora a gente fica indo para lá e eles ficam chutando a gente de volta. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque esta questão disso tudo que eu estou falando, técnica, dominação, quem sou eu, quem é o outro, o que há de outro em mim e o que existe em mim que é meu, ou foi imposto, ou trazido pelo outro e tal, é uma questão que os modernistas, no auge da modernização, ou seja, ali no final do século XIX, começo do século XX, tinham que encarar muito mais do que antes, em qualquer outro momento da história do Brasil. Afinal de contas, culturalmente, esta sempre foi a nossa questão decisiva. Né? E, basicamente, essa questão do eu e do outro, né? Da cultura do ocupante e do ocupado, do europeu e do nacional, né? Sempre pareceu um conflito, né? Cuja resolução basicamente se dá, e sobretudo se a gente olhando essa questão do ponto de vista da criação, da criatividade, por exemplo, da produção de arte, era uma questão, um dilema que só podia ser resolvido de duas maneiras. Aliás, no século XIX ficou clássico o debate que opôs um grande, importante crítico literário, os primeiros críticos literários do Brasil, Silvio Romero, ao grande escritor brasileiro do século XIX, aliás, não só brasileiro, de qualquer lugar do mundo, o Machado de Assis. O Silvio Romero dizia que a cultura brasileira, ou que viria a ser a cultura brasileira, deveria forçosamente ser uma cópia, uma imitação, imitação mesmo, da cultura europeia, uma vez que esta cultura, para aquele contexto, né, era a cultura moderna, avançada,
alta. Era a cultura da civilização. Então, se quiséssemos ser também uma civilização, parte da civilização, era preciso que nós superássemos todos os nossos atrasos, todas as nossas particularidades, as nossas diferenças em relação à civilização europeia, e trouxéssemos isso tudo para dentro, de nós, imitando a cultura europeia em tudo. Mas tudo mesmo. Significava, inclusive, em aprender como se escreve, como se pinta, como se fala, a como se deve ser. Esse projeto não era, esse tipo de visão não era estranha, por exemplo, a ideia de eugenia racial, muito em voga na época também. Uma das razões do nosso atraso é... Tem gente que fala isso até hoje. Oi? Fala alto. Não. É muito sofisticado. A mistura, a nossa impureza. Mulatos misturados, meio índio, meio negro, né? Aqui a civilização europeia não se colocava inteira, então era preciso branquear a população, inclusive para isso foram feitos vários processos de trazer europeus para cá. Não foi só por isso, né? Mas esse foi um dos motivos, né? Branquear a população. Porque aí, isto era uma forma de imitar a Europa também, dá para entender? Trazer a cultura europeia, enraizá-la aqui, para que a gente pudesse ser o espelho do próspero, do mundo próspero. Tem um livro super bacana de um historiador americano chamado Richard Morsky, cujo título é esse mesmo, Espelho de Próspero. Ele pega a peça do Shakespeare, né, a Tempestade, ele fala, olha, as Américas e a relação entre a América e a Europa é essa, né? A América olhava, tanto a América do Norte quanto do Sul, olhava a Europa como próspera e queria ser o seu espelho. Portanto, a imitação, mesmo que... E ele era muito pessimista, o Silvio Romero, porque ele dizia que a nossa imitação será ruim mesmo, mas ela tende a melhorar, porque quando a gente vai imitando, a gente vai aprendendo, igual a criança vai aprendendo, né, conforme vai imitando e tal, aprendendo a fazer repetidamente as coisas, uma hora a gente melhora, chega lá e tal. Já o Machado de Assis, num ensaio famoso chamado Instinto de Nacionalidade, ironiza esta ideia, diz que isto é impossível, que toda a tentativa de imitação pura e simples, né, direta da cultura europeia, vamos chamar assim, por nós era uma espécie de constante impostura. E ela era sempre tocada por uma falta. Ela nunca ia ser boa, ia sempre ser ridícula. Aliás, isso tornava a cultura brasileira, portanto, um repositório de bizarrices, justamente na medida em que se punha essa ideia de que era preciso imitar perfeitamente a cultura europeia em tudo que fosse possível, né? Como naqueles romances do José de Alencar, que querem imitar a estética do romantismo europeu e colocam onças na floresta, ou cria a ideia do romance da Ceci e do Peri, é Ceci e Peri, né? Como se fossem cavaleiros medievais, aquele negócio, como se estivesse reinventando o mundo da Europa nas condições aqui. O Machado de Assis diz, isso é ridículo, porque é uma impostura, não faz sentido. Então, um diz, nós temos que ser imitadores. O outro diz, quando a gente imita, a gente é ridículo. Ou a gente não cria nada. A gente só rebaixa. Ora, essa oposição, né, entre esses, que eu estou tomando essas duas figuras como exemplares, concordava em uma coisa. O nosso drama cultural, fundamental, criativo, vários dramas, né? Mas o que nos interessa aqui diretamente é este, se colocava numa tensão constante entre uma força, um impulso, um ímpeto, vamos chamar assim, cosmopolita,
que vem de fora, ou que deseja ir para fora, né? Porque, afinal de contas, para que fazer uma civilização? Por que imitar ou não imitar, etc. Porque, a partir do momento em que surge a ideia de nação entre nós, né, que o Brasil quer ser algo além de uma colônia, mas quer ser um país, uma nação, uma cultura, algo igual aos outros, né? As outras nações, as outras culturas que são admiradas, que são as idealizadas, né? Se quer também, portanto, se colocar dentro daquele mundo, do mundo cosmopolita, quer dizer, cosmos, né? Cosmopolita quer dizer isso. O polita vem da cidade. O cosmos é do universo, né? Quer ser parte do universo das cidades, das civilizações, do mundo. Ora, de um lado, então, éramos tocados por esse desejo, o desejo de ser parte do mundo, e, ao mesmo tempo, forçosamente, éramos influenciados, desde o início, no nosso corpo, em tudo, pela cultura cosmopolita, pela cultura do mundo de fora, que era o mundo do ocupante, do colonizador, dos comerciantes, enfim, o mundo que queríamos imitar, o mundo do qual incorporamos uma língua, afinal de contas, a língua que se tornou comum era uma língua europeia, mesmo que seja uma língua europeia pequenininha, é uma língua europeia, como todo o resto. Isso de um lado. E de outro lado, com a mesma força, e justamente para poder ser parte do mundo, era preciso que nós fôssemos algo diferente. Por exemplo, diferente do próprio colonizador. Aliás, essa foi a condição do surgimento da ideia, do sentimento, né? Do desejo. Sempre um desejo, sempre um princípio desejante. De um desejo de ter uma cultura diferente. Você não precisava ter se tornado independente de Portugal, afinal de contas, né? Podíamos continuar sendo Portugal do Atlântico, qualquer coisa do tipo, né? Ora, quando surge esse desejo de romper, quase como um laço familiar, né? Romper com o colonizador, né? Para criar uma identidade própria, começa a se olhar para o que tem dentro desta cultura, aquela cultura lá das florestas, dos índios, que teve escravidão durante 400 anos, que foi colonizada por portugueses, que falava uma língua completamente diferente, completamente não, uma língua diferente do resto de todas as Américas, tanto do resto da América do Sul, quanto das Américas ao norte. Não era nem inglês, nem espanhol, nem francês, nem holandês, nem com nenhuma, né? Quer dizer, começa a se olhar para esta particularidade e tentar ver ali, nessa particularidade, a novidade, a diferença, o que nos diferenciaria do outro. E nisso até os dois antípodas lá, né, o que defendia a imitação e o que dizia que a imitação era impossível, concordariam. O dilema da constituição de uma cultura brasileira, o que pudesse se chamar assim, que pudesse ser adjetivada desse jeito, particularizada, se dava sempre num conflito constante entre o local, o que é particular, e o cosmopolita, o que vem de fora, e que, como eles chamavam naquela época, pode ser entendido como universal. Dá para entender? Nacional e cosmopolita, local e internacional, dentro e fora. Esse sempre foi o nosso mote moderno de drama, dramático, de construção de uma cultura, de uma identidade, uma particularidade e, ao mesmo tempo, o nosso passaporte para tentar fazer parte do mundo
do qual nós saímos, ou que nos criou, né? Com toda a brutalidade, né? Mas que nos criou, e com o qual nós nos identificamos, mas eles não. Lembra com a história que eu contei aqui da coisa da arte contemporânea, do negócio de, sei lá, cultura não ocidental, né? Até hoje, né? Os europeus nos viam assim, né? Não. Para baixo. Como é que eu... Ah, eu tenho um aparelhinho. Ah, que gracinha. Não, isso aí nós já vimos, mas não pode. Chega. Não. Esse é o modernismo europeu. Essa é uma pequena tela do Debré. Está lá no Museu da Chácara do Céu, no Rio. É um quadrinho pequenininho, desse tamanho assim. Chama A Origem da Virtude Guerreira. O Debré, vocês sabem, veio para o Brasil com a vinda da família real, né, portuguesa, em 1808. Desculpe, depois da vinda da família real, em 1808, justamente no intuito de criar, uma vez que a família real tinha sido expulsa da Europa, de Portugal, pela invasão napoleônica, né? Napoleão invadiu Portugal, a família real saiu correndo. Mas quando eu falo família real, vocês sabem como é que foi, né? Foi o reino inteiro. 15 mil pessoas. Um negócio desse. É literalmente uma mudança. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Uma mudança inteira de uma corte europeia inteirinha, dentro de navios, com livro, dinheiro, ouro, o ouro que fundou o Banco do Brasil, os livros que fundaram a Biblioteca Nacional, tudo dentro dos navios, mais as pessoas, as concubinas, prostitutas. Os caras trouxeram até pomba, pardal, essas pragas que voam. Você sabia que não é daqui, né? Não é daqui, não. Não tinha aqui, não é das nossas florestas. Veio para cá para a coisa ficar parecida com Paris. Trouxeram os pardais, porque Paris é cheio de pardalzinho, né? Eles comiam pomba, trouxeram pomba, aí viram esses ratos que voam para todo lugar. Eu gosto de pomba. Inclusive, eu acho gostoso. Ora, é literalmente uma importação inteira. Cai no Rio de Janeiro, na cidade que tinha 80% da população de escravos, o resto que não era escravo era pobre e miserável, e uma parte desse tamanho que era a elite administrativa colonial, que de repente vem os 15 mil, todo mundo é desalojado das suas casas, tem que construir palácios para acomodar o negócio quase que do dia para a noite, tem que fundar banco, tem que fazer não sei o que lá, enfim, tem que se criar, só lá dentro do Rio, né, uma civilização, quase que do dia para a noite. Para se criar uma civilização, é preciso de um monte de coisa. Além disso, banco, palácio, pombo e não sei o que lá, precisava, no início do século XIX, e, sobretudo, isso é a cultura da França, que os portugueses idealizavam, mesmo sendo o seu inimigo, porque foram os franceses que invadiram a França, depois foram expulsos. Os franceses que invadiram Portugal foram expulsos rápido. Né? Os ingleses fizeram acordo lá com os portugueses, chutaram Napoleão para longe, mas nem assim a família real quis voltar, porque, afinal de contas, era uma monarquia muito fraca na Europa. Então, resolveu ficar por aqui mesmo, né? Então, transformou o Brasil, esse é o caso único na história da colonização, né? Um país que se torna, uma colônia que se torna metrópole de si mesma. Isso foi o que aconteceu no Brasil, né? A colônia que virou metrópole de si mesma. Então, de dentro da própria colônia, a Europa, Portugal, administrava o outro lado do Atlântico. A loucura. Mas para ter a civilização era preciso, entre outras coisas, uma arte culta, europeia, imitativa mesmo. E aí os portugueses não tiveram dúvida, né? Aproveitando a crise lá com a queda do Napoleão, né? A restauração do absolutismo na França e a perseguição aos iluministas, aos revolucionários, especialmente aos apoiadores do Napoleão, aos bonapartistas, os portugueses contrataram
uma penca, eram 40 e não sei quantos, de artistas, gravadores, técnicos, pedreiros, enfim, franceses, que vieram para cá. É a tal da Missão Francesa de 1816. Vem para cá com a missão de fundar uma academia de artes francesa, o mais avançado, mais chique, né, daquele momento na Europa, aqui no calor carioca. E assim eles vêm. E vem alguns bons artistas. Nenhum grande, mas alguns bons artistas, como Debré, como Tonet, né, como o arquiteto Grandjean de Montigny. Com eles vem o estilo neoclássico francês, que é instaurado no Brasil como um projeto de elite, né? E aí os prédios neoclássicos, estruturas neoclássicas se esparramam pelo Brasil, igrejas neoclássicas não só no Rio, no Recife, né, onde tinha mais dinheiro, mais importância, na Bahia, em São Paulo não. O que, aliás, interrompe em grande medida a história do barroco brasileiro, que era até então a forma por excelência que os europeus traziam, sobretudo para a arquitetura, né? E foi incorporada aqui, foi inclusive modificada, já eu falo isso de novo, mas cuja história é basicamente cortada ali, né? Agora se tratava de imitar a cultura neoclássica francesa, que, aliás, diga-se de passagem, já estava em franca decadência na própria França, substituída pela cultura romântica, enfim, por tudo aquilo que vai vir na segunda metade do século XIX. Né? Então, de novo, com atraso, e a questão do atraso é sempre uma questão importante para nós. Bom, os percalços da criação da academia já tem sido, nos últimos anos, o assunto de muitos trabalhos, muito interessantes, inclusive, reavaliando, repensando e tal. O que é importante para nós reter é que é justamente dessa importação, e dessa importação meio atrasada e esquisitíssima, que surgiu a Academia de Artes no Brasil. A escola acadêmica de ensinar a pintura da elite, baseada na tradição, baseada na imitação dos clássicos, blá, blá, blá. Né? Tudo aquilo que o modernismo irá romper. Né? Tudo que não está aqui nesta sala. Tudo que está aqui nessa sala é o oposto de toda a tradição acadêmica, seja europeia em outro lugar, tanto faz. Mas dos artistas que vieram na missão, certamente o mais importante é o Debré, de longe, de longe. Eu acho que o Debré, de fato, pode-se dizer que o Debré seja o primeiro pintor brasileiro, ainda que seja um francês. E não há contradição nenhuma nisso. Não nas aquarelas, mas sobretudo em algumas aquarelas também, mas sobretudo nas gravuras, sobretudo na documentação do cotidiano da escravidão de ganho, assim que os historiadores chamam a escravidão urbana que aconteceu no Brasil e que não aconteceu igual em lugar nenhum, como no Rio de Janeiro, que é aquilo que todo mundo conhece aqui, né? Todo mundo, eu estou falando, vocês estão lembrando, né? Das figuras do Debré, dos meninos, dos escravos comerciando na rua, vendendo, trocando, vendendo banana, batendo papo, enfim, né? Aquilo é uma invenção da escravidão brasileira, da persistente escravidão brasileira, o escravo de ganho, o sujeito que tinha escravo, um branco que tinha escravos, ou podia ser um mulato forro, mas quem tinha dinheiro, condições para ter um escravo, que não tinha fazenda, para o escravo trabalhar até morrer plantando, colhendo esses negócios, pegava, no caso da cidade, pegava o escravo e transformava o escravo num empregado. Botava o cara para vender coisa, tal, e no fim do dia ele voltava. O sujeito pegava o dinheiro de volta, às vezes dava um pouquinho para o escravo dava um jeito de dar uma enrolada, guardava um pouquinho, ia economizando para comprar sua alforria, aquele negócio todo. Né? Aliás, esse é o que mais chocava todos os viajantes que passavam pelo Brasil. Né?
Os caras chegavam, tal, desciam lá no porto, no Rio de Janeiro, viam aquele monte de escravo andando livremente pela rua, com dinheiro na mão, comprando, vendendo, trocando. Falaram, peraí, não pode, né? Um escravo andando sozinho, não tá. Por que eles não fogem? Muitos fugiam. Né? Como é que escravo mexe em dinheiro? Como é que é? Que diabo é isso? Né? Ninguém entendia. O Debré também não. Por isso que ele precisou entender. E por isso aquelas gravuras são tão fascinantes. Né? Porque elas, de fato, documentam em forma e conteúdo, inclusive em forma, esse movimento peculiar do Brasil. Ora, mas esse olhar, e esse olhar do Debré, que foi tão, e eu digo que é o primeiro pintor brasileiro, porque ele é o primeiro pintor a colocar a questão para si mesmo, que diabo é este lugar? Não querer imitar lá a cultura europeia aqui. O Toné fazia isso, pegava aquelas paisagens, pintava paisagens imensas, às vezes até tecnicamente muito bem feitas e tal, como se estivesse imitando, né, os pintores de paisagem europeus, só que substituía a paisagem dos Alpes ou da Floresta Negra na Alemanha pela Barra da Tijuca, pela sei lá o quê. Né? Ou como os viajantes holandeses que ocuparam Pernambuco, Maranhão, não sei o que, também faziam. Né? Aqui se tratava de perguntar mesmo, né, o que há de específico nesse lugar, o que esse lugar tem e o que isso gera. Né? Apesar do Debré ser isso, ter sido isso também, o Debré foi o último artista da missão. Todos foram voltando para a França devagarinho, conforme a situação foi melhorando lá. Né? O Debré foi o último a voltar. Ficou aqui até não poder mais. Ele voltou. Voltou, morreu na França como um desconhecido. E até hoje é assim. Para a história da arte francesa, o Debré não existe. Não existe. Não serve para nada. Quando aparece, se aparece, é naquelas histórias da escola davidiana. E, de fato, o Debré foi discípulo do Davi, do grande pintor da Revolução Francesa, foi, inclusive, parente do Davi, ele foi casado com uma sobrinha do Davi, uma coisa assim. Mas lá é visto como um pintor menor, um pintorzinho, e é mesmo. Do ponto de vista da arte neoclássica, é um pintor irrelevante. Do ponto de vista do que vai se chamar de arte brasileira, é para lá de irrelevante. Mas o quadro da Virtude Guerreira fala muito disso que eu estou dizendo aqui, sobretudo do ponto de vista do europeu, mesmo do que chega, em relação a este mundo que ele não entende, mas que ele quer, que ele precisa entender, né? A gente tem aí um quadro que descreve uma brincadeira de crianças, né? Em vários planos. Né? No primeiro plano, há essas crianças fantasiadas, né? Como se fossem um exército, né? Com as bandeiras, com as armas, com esses arcos simulando cavalos e tal. Num outro plano, ali atrás, uma batalha que acontece mesmo, né? A qual as crianças estão alheias, elas estão brincando. E num plano ainda mais lá para trás, um mundo rural, típico do Brasil, típico do latifúndio escravocrata, de onde saem provavelmente todas essas crianças, menos o que lidera, o chefe. Tem um movimento muito interessante no quadro, porque as crianças caminham da esquerda para a direita, que é o sentido oposto ao sentido da leitura, né? Que é sempre da direita para a esquerda, que é o sentido da batalha que acontece lá embaixo. Talvez uma batalha pela abolição, talvez uma revolta. Né? Eles estão em caminhos opostos, assim. Né? As crianças imitam não a guerra que está acontecendo ali, porque a guerra que está acontecendo ali é de escravos, de pessoas rústicas, simples. Né? Eles aqui estão imitando, estão fantasiando
por mais bizarro que isso seja, né, um exército grandioso, marchando, militar, né, tem o sujeito tocando a corneta lá, né, e o general lá na frente. Né. Um exército civilizado. Todas as crianças, os negros, os mulatos, os mestiços, estão descalças. Menos o general, que está de sapato e é branco. Vocês sabem que até o século, até a abolição, os escravos eram proibidos de usar sapato, eles eram obrigados a andar descalços. Ter sapato significava, era um direito apenas aos livres. O menino também tem o cavalo mais chique, né? O cavalo branco do Napoleão, né? Todo cheio de coisa. É o próprio europeu. E ele é o único que tem algo que parece uma espada de verdade, né? E guia o seu exército de bárbarozinhos já civilizados em direção ao futuro. O título do quadro diz é a origem da virtude guerreira. Esses temas são bem neoclássicos, bem franceses. Né? Virtude, a virtuosidade, a força, o bom caráter, né? Da guerra, né? da virtude guerreira, de lutar pela liberdade, por exemplo. Né? Símbolo das revoluções na Europa, da ideologia napoleônica, né? Levar os exércitos para invadir os outros países autoritários e levar a democracia, a república para eles e tal. Né? É como, e acho que é isso que esse quadro diz, né? É como se o Brasil tivesse na infância desse mundo. Não é isso? Aquilo que já ocorreu na Europa, o Napoleão de verdade, né, que já andou pela Europa, a revolução que já aconteceu lá, que aqui está no comecinho só, ainda precisa primeiro libertar os escravos, depois transformar num exército civilizado para aí caminhar em direção à libertação total, é a história que o quadro conta, né? É a sua moral. Né? A virtude guerreira, a virtude revolucionária entre nós está na infância. O Brasil é uma nação na infância, ainda vai crescer, e crescendo irá cumprir todas as etapas, todos os caminhos, né, para chegar à verdadeira civilização, que é o outro, né, a civilização europeia. Se a gente fizer tudo direitinho, um dia a gente poderá se tornar igual a eles, mas vai demorar muito, porque a gente ainda é criança. Não é isso? É aí que surge, é por aqui que surgem as ideologias tipo o Brasil é o país do futuro, né? O futuro é sempre algo que está lá adiante e a gente está indo atrás, um dia a gente chega. Não é isso? Acho esse quadrinho uma joia, espetacular. Podia falar um monte de coisa, podia falar da luz também, como é que nossa presença desse amarelo, que vai ser uma questão importantíssima nas discussões sobre a arte no Brasil, já era na acadêmica, continuará na moderna, em relação à questão da luminosidade. Quer dizer, aqui tudo é tão estranho, tão diferente, que até a luz é outra. Tem umas cartas do Manet, acreditem, o Manet, em 1820, não sei o quê, um menino de 15 anos, resolveu conhecer o mundo, entrou no navio, virou marinheiro, saiu pelo mundo, ele vivia no navio de desenhar, né, e mandava cartas para a mãe dele. As cartas foram publicadas nos anos 40, depois acho que nunca mais foram, não sei, pelo Mário Barata. E o Debré teve no Brasil, perdão, o Manet teve no Brasil, como muitos outros viajantes, o Darwin, um monte de viajantes. Né? O navio passou por aqui, afinal de contas nós éramos pedaços do comércio do mundo, né? Então passava tudo por aqui, pelo Rio de Janeiro, ou por Salvador, Recife, pelo Pará,
né, no comércio amazônico, éramos parte das rotas de comércio mundial. Então, os navios passavam para aqui, para trazer escravo, para levar escravo, para trazer coisa, para levar coisa, né, levar ouro, né, trazer mercadorias. O navio do Manet teve no Rio e acho que teve no norte, acho que no Recife, não lembro direito. Lembro das cartas no Rio que ele fala, ele só desceu no porto, andou por ali e tal, e ele conta de ver a escravidão, de ficar chocado, como todos e tal. Mas tem uma carta especialmente que é muito bacana, que ele comenta, ele fala para a mãe que ele percebeu quando chegou aos trópicos, né, quando desceu do norte para o sul, que a cor mudava, a cor das coisas mudava, que a luz era diferente, que o ar tinha uma espessura. É engraçado, eu não sei se quem já foi para o exterior, se já teve essa mesma sensação. Quem sobe para o norte, eu tenho a mesma sensação, eu já tive também, meio igualzinha, né? A luz brilha de outro jeito, as coisas se iluminam de outra forma, né? E diz o Manet, carta dos anos 20, aí eu descobri que toda a questão da pintura é a questão da luz. É quase como se o impressionismo estivesse nascendo ali, né? Nasceu nos trópicos, né? Descobriu que o que a gente vê nunca é o real. Ele é sempre, literalmente, modificado por uma série de condições, até de clima, né? Até de posição, né? É bacana, é muito moderno. Daí a questão da luz é uma questão importantíssima na pintura brasileira, nas discussões sobre a pintura brasileira. Existe uma luz nacional? Não existe? Né? Pintores como Almeida Júnior, por exemplo, incorporaram a ideia de uma luz brasileira como sendo a estrutura fundamental dos seus quadros, tanto quanto os temas caipira, né, os mulatos, os mestiços, seja o que for. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente tem que dar um salto, é isso que nós vamos fazer, né? Um salto daqui, desta concepção, e essa aqui ainda é muito generosa, né? Sobre o país que nascia, que estava na infância, seja o que for, para aquele que os modernistas irão encontrar, né? Os nossos modernos. Um país que já tinha despertado para aquele princípio, que eu estava me referindo agora há pouco, desejante de ter uma cultura, ter uma literatura, ter uma arte, logo, logo vai ter um cinema, ter museus, ter professores, alunos, universidades, escolas, né? Língua. Um país que quer ter uma cultura sua, que, ao mesmo tempo, seja cosmopolita, ou seja, esteja, porque não é inevitável, no jogo das influências externas, que vem de fora, e que, ao mesmo tempo, possa se lançar para fora, né? Como uma novidade, como uma particularidade e tal. Naquele dilema lá, Silvio Romero Machado de Assis, somos copistas ou somos copistas ruins ou é impossível copiar, né? Essa contradição do nacional e do cosmopolita, do internacional e do nacional, né? do interno e do externo, não se resolvia. E a grande sacada do modernismo, da cultura modernista, cuja expressão mais sofisticada, quem dizia isso era Mário Pedrosa, e eu vou concordar com ele, ou a mais complexa, se manifesta primeiro nas artes visuais, na plástica. A gente sempre tem a impressão que é o contrário, né? Que o modernismo é uma criação literária. Não é. O conflito no olhar, na representação, é muito mais forte do que o conflito em outras formas de expressão. Depois eu explico isso melhor. Não é à toa que começa aí, não é à toa que uma exposição tipo a da
Anita Malfatti, um quadro como aquele, pudesse causar o escândalo que causou em 1917. Se pressentia que algo ali estava mudando, ou podia mudar, e alguns achavam essa mudança medonha. É o caso do Monteiro Lobato, né? Que era a posição ultranacionalista, que não era nem a do Silvio Romero, nem a do Machado de Assis, né? Era aquela que acreditava que nós nem precisávamos copiar, porque, afinal de contas, nós já tínhamos uma cultura particular que nos era única, que brotava do chão igual às bananeiras. E que quanto mais influências externas viessem, mais esta cultura típica, própria, local, que na visão nacionalista existia, quanto mais influências externas viessem, mais ela seria como é que diz que perde a pureza? Maculada, estragada, maculada, transformada, descaracterizada. Perder caráter, acho que essa é a melhor palavra, né? Descaracterizar quer dizer literalmente perder o caráter. Existe um caráter brasileiro. Quanto mais a gente tenta imitar os outros e tal, esse caráter desaparece. Então a gente fica sem caráter. Não é à toa que o Macunaíma do Mário de Andrade chamava o herói sem nenhum caráter, né? Era justamente assumir isto. Nós somos um povo sem caráter? Exatamente. E esta é a nossa força, não a nossa fraqueza. Mas isso já é muito moderno. A gente chega lá daqui a pouco, né? Ora, para os modernos, então, naquele país que tardiamente, muito desgraçado e dificilmente, conseguiu se livrar das suas formas de prisão ao passado e à tradição mais brutais. Uma era, na visão deles, uma herança lusitana atrasada, porque, para os modernistas, a cultura portuguesa, que nos foi a base europeia da nossa formação, era muito conservadora em relação à cultura europeia, do resto da Europa, né? Nesse sentido, ela era um problema a nos conter. Peraí. Então, um país que já havia se livrado com a independência, ou começou, né, a partir da independência, a tentar se livrar desse peso da cultura lusitana, né, que depois, de maneira mais difícil e mais importante ainda, só no final do século XIX conseguiu se livrar das outras duas formas que aprendiam ao passado e, nesse sentido, contrárias ao mundo da civilização que se desejava chegar, que é a permanência brutal da instituição escravocrata, do escravismo, de um lado, e, de outro lado, a manutenção, e isso também era uma forma de se manter preso ao arcaísmo lusitano, a monarquia, né? Aos Dom Pedros, ao mundo monárquico. Ora, o Brasil que adentra no século XX podia imaginar que tinha se livrado dessas, do ponto de vista deles, pragas, né? Dessas coisas que o colocavam a passar. Então, agora podíamos tomar a forma de uma nação moderna. Não éramos mais escravocratas, éramos liberais, vai saber o que diabos isso quer dizer no Brasil, né? Mas formalmente éramos. E depois, tudo bem que foi um golpe militar, escambau a quatro, mas nos tornamos uma república. Aí, parecido até com os Estados Unidos, que nesse momento começa a se tornar o nosso modelo também. Não é à toa que o Brasil republicano se chama Estados Unidos do Brasil. Mesmo, né, o primeiro nome do Brasil republicano é Estados Unidos do Brasil, para ser igual aos Estados Unidos da América,
tornamos independentes, nos unimos federativamente, enfim, já éramos um modelo, e os Estados Unidos vai passar a ser o nosso modelo em grande medida daí para diante, né? Isso de um lado. De outro lado, mudanças igualmente violentas, fortíssimas, importantíssimas, aconteciam lá na Europa. Lá onde queríamos imitar, enfim, onde estava a civilização, aquela coisa toda, né? A maior e mais importante delas, em vários sentidos, foram as revoluções industriais. A grande transformação na economia, no cotidiano, na vida das cidades e, sobretudo, nas populações europeias. O mundo que a Revolução Industrial, que o capitalismo industrial modificou. Eu já comecei a falar disso quando eu estava falando do modernismo europeu nos nossos primeiros encontros, né? O mundo da cidade, das máquinas, o mundo da ultraprodutividade, o mundo da formação da cultura, de uma cultura e de um mercado amplamente massificado, que precisava se estender novamente. Do mesmo jeito que lá no século XV, XVI, o capitalismo precisava se estender pelo mundo, e se estendeu, né, através dos navios que saíram e foram fundando colônias nos territórios em que eles podiam, que eles encontravam e que eles conseguiam ocupar, né, tipo as Américas, né. Naquele momento, no final do século XIX, na Belle Époque, depois que as revoluções socialistas, anarquistas são contidas lá na Europa, o capitalismo pode dar um salto, né? E até precisa dar um salto de negócios, de novo, para outros lugares, né? Esse era o mundo moderno no qual estávamos ingressando e que, ao mesmo tempo, ingressaria em nós. Por vários motivos. A Jovem República tinha negócios com este mundo, sobretudo a sua elite. O principal deles, e mais importante, qual era? Qual era o elemento de ligação imediato, lá no final do século XIX, início do século XX, do Brasil, da economia brasileira com o resto do mundo? Tinha um nome. Tinha um nome. E era um troço para beber. Café. Do cacete essa história, né? Vocês nunca se perguntaram por que diabo? Porque, deixa eu dizer uma coisa, nós só estamos nesse momento, todos nós, dentro dessa sala aqui, dessa galeria, essas obras, aliás, só estão aqui, tudo aquilo que foi pintado só foi pintado desse jeito, cada um de vocês, individualmente, só está aqui neste momento agora, porque em algum momento, ali no final do século XIX, o mundo começou a tomar café. É genial e bizarro. Dá para entender o que eu estou falando? Não, eu não bebi nada, nem café, infelizmente. Por que eu posso afirmar isso? Por que eu estou dizendo isso, que não seja um delírio, né? Por exemplo, né, esse é o exemplo mais claro, né? São Paulo só existe por causa do café. Mas isso quer dizer o quê? Do ponto de vista econômico, quer dizer o seguinte: descobriu-se que aqui, do mesmo jeito que tinha acontecido com o açúcar lá no Nordeste, no século XVI, né? Que aqui as terras eram boas, não sei o quê, para cultivar, e cultivava café para burro e mandava o tal do café para a Europa, e aí, de repente, se acumulou um capital absurdo. As famílias paulistas, sobretudo, do início do século XX, estavam entre os homens mais ricos do mundo. O café foi o maior bem de negócio da história do capitalismo, só comparável com a escravidão. Sensacional, né? As duas coisas têm a ver com a gente. Mas essa não é a questão. Então, isso é óbvio, né? Então, importava, vendia. Então. Mas a questão é saber por quê. Por que em algum momento no século XIX,
a Europa demandou, e numa escala tão gigantesca, que criou em outro lugar, transformou outro lugar no mundo, fez até nascer uma cidade, do nada, quase nada. Por que isso aconteceu? E por quê? Por que não tomavam chá, cocaína? Exatamente por isso. Vocês nunca se perguntaram por que os bares chiques, restaurantes na França, na Inglaterra, não sei o que, chamam cafés? Não é isso? Café de fleur. Café. Pra gente é tão banal, né? Cafezinho tem em qualquer boteco. Por que um lugar chique chama café? Café, a história do café é genial. A história do café é a história de olhar todas as mercadorias, né? É algo que começa como uma mercadoria caríssima e exótica. O café, vocês sabem, é uma coisa que os árabes trouxeram para a Europa, os árabes que cultivavam. O café é originário da África, como os escravos, é planta nativa da Etiópia, o único império, a única nação africana que nunca foi ocupada por nenhum país europeu. E através dos árabes, que são os comerciantes, os árabes é que criaram toda a cultura do mundo, viu? O que se chama de cultura civilizada é uma coisa que os árabes inventaram através do comércio. É importante lembrar isso, que a gente fica só falando mal da cultura árabe, mas a cultura árabe é a coisa mais importante da civilização. Bom, os árabes levaram aquilo virou uma bebida de reis, virou um negócio chique para burro. Foi vendida a peso de ouro. E com a Revolução Industrial, mudou de significado de patamar. Por quê? Porque de uma bebida exótica, engraçadinha, de uma droga como outra qualquer, a história das drogas é toda a mesma, é tudo igualzinho, é tudo assim como eu estou contando. Passou a ser utilizada pelo sistema como um estimulante necessário, absolutamente necessário, para a organização, para a ordem necessária para a existência da sociedade moderna e do trabalho industrial. Dá para entender? Não. Não dá, não. Por que a gente toma café da manhã? Em português incorporou até essa coisa do café no... Né? Como é que é? Isto, é isto. É um estimulante. O café era um estimulante como mil outros. Né? Aliás, se tornou a bebida símbolo do capitalismo, que é a Coca-Cola, que era exatamente isso, era um estimulante vendido para isso. Dizem que tinha cocaína mesmo, tanto faz, se tinha ou não tinha. O fato é que o café foi incorporado como uma bebida moderna por excelência. Bebida moderna para o povo, para os trabalhadores, por isso ela é de massa. Antes era dos ricos, depois da burguesia que podia pagar, e depois ela se tornou literalmente o café da manhã. Né? Aquilo que te mantinha acordado e ligado. Não há capitalismo sem drogas, não há. Que te mantinha acordado e ligado para poder fazer, todo mundo só entende o que eu estou falando, né? Para poder fazer tudo o que você tem que fazer numa sociedade administrada o dia inteiro, que não tem mais o tempo da natureza, que você não pode trabalhar um pouquinho descansado, você tem que cumprir ordens, chegar, sair, entrar, pegar o ônibus, até para assistir uma aula. Tem que estar tudo organizado, por isso que tem que chegar a tomar um cafezinho. Às vezes a Isa me traz, às vezes ela não me traz. Não é isso? Café é uma droga moderna, necessária para o mundo moderno. Olha que milagre fabuloso. Enquanto a civilização europeia se desenvolvia modernamente, criava indústrias, classe operária, trabalhadores, urbanos de vários tipos, ela demandava cada vez mais drogá-los. Eu estou usando a palavra drogar porque é a palavra correta, não é isso? Drogá-los, estimulá-los, por exemplo, com uma bebida deliciosa, que podia ser produzida em larga escala, em lugares muito baratos, tipo nós, né? Que dava um lucro espetacular e fazia a sociedade funcionar. Não é genial?
Isso muda tudo aqui. Porque os lucros estupendos do comércio do café, isso vai pelo menos até a década de 1930, vão ser revertidos, em parte, nos primeiros processos de industrialização do próprio país. E aí, sobretudo, o lugar, sobretudo, será São Paulo, onde os cafeicultores investiam todo o dinheiro, onde os cafeicultores vão transformar a capital do Estado absolutamente irrelevante, sem a menor importância, sem tradição nenhuma, cultural, política, porra nenhuma. São Paulo não interessava nada. São Paulo, a cidade de São Paulo, não existia. São Paulo, em 1870, tinha 15 mil habitantes. O Rio de Janeiro já tinha 1 milhão. Recife, Salvador, infinitamente mais importantes, complexas. Então, São Paulo não era nada. São Paulo era um entreposto, uma passagem, né, entre aquilo que interessava, o Porto de Santos, de onde se chegava à Europa, né, e o interior do Brasil, de onde saíam as mercadorias para ir para a Europa, né, que tinham que passar por aqui para descer a serra. Só isso. Era irrelevante. Entre 1870 e o final dos anos 30, esta aldeiazinha, onde se falava mais a língua geral do que português. Tinha mais descendentes de índios. Você sabe o que é a língua geral, né? Era uma mistura do português com tupi, que era a língua que se falava em São Paulo até 1870 e pouco. Por isso que tem o sotaque, porta, morta, do pessoal do interior. É descendente dos índios, já falei disso. É por isso que esse lugar, entre 1870 e 1930, se torna, aí sim, não há delírio paulista nenhum nisso, o maior crescimento urbano da história do mundo. Não tem nada igual. Nada. Em 1870, São Paulo tinha 15 mil habitantes. Em 1930, tinha 2 milhões. Em nenhum lugar do mundo, em lugar nenhum, Paris tinha 400 mil habitantes no século XIV. Nova York já tinha 1 milhão de habitantes na virada do século XIX para o século XX. Quando os espanhóis chegaram à capital do Império Azteca, né, que é onde hoje é a cidade do México, ela era muito maior que a Espanha inteira. Né? Não tem nada igual, nada. Aquela vilazinha, em 60 anos, se tornou uma das maiores metrópoles do mundo, com tudo o que elas tinham. Indústria, classe operária, greve, arte moderna. Né? Literalmente, do dia para a noite. Do ponto de vista histórico, do dia para a noite. E mais, para terminar. Então, a nossa modernização acelerada, tardia e ao mesmo tempo acelerada, que acontece aqui, em grande está ligada às transformações do capitalismo europeu, industrial, lá fora, que vem, pega o café e leva também. Mas tem um outro elemento igualmente importante, muito importante, sobretudo para as artes. Não é só o dinheiro ou o café que circulam e que estão por trás dessa explosão urbana. Eu estou tomando São Paulo como modelo, porque São Paulo, afinal de contas, é o lugar onde nasce o modernismo, ou pelo menos história, né? O modernismo, a Semana de Arte Moderna, aquelas coisas. É também de pessoas. E, de novo, nos liga imediatamente a isso. O desenvolvimento do capitalismo na Europa criou uma massa gigantesca de pessoas sem lugar. E não é só na Europa, não, viu? É onde teve modernização. Onde teve modernização, inclusive onde teve modernização retardatária. O exemplo mais interessante é o Japão, cujo processo de modernização é só no finalzinho do século XIX, quando acaba as guerras lá dos samurais, aquele negócio, quando tem a unificação
quando tem o cercamento de terras, quando se acaba com o feudalismo no Japão, é só no final do século XIX, e uma massa gigantesca de pessoas, antigos camponeses, na sua imensa maioria, simplesmente não tinha lugar nenhum para viver, trabalhar mais. Processo parecido aconteceu antes na Itália, por exemplo, ou na Alemanha. Por que eu estou dando esses dois países como exemplo? Primeiro, porque até 1870, esses países nem países eram. É louco imaginar isso, né? Que até 1871 a Itália não existia, ou a Alemanha não existia. Eles só se unificam. O Brasil, já sei, já estou te olhando. O Brasil nasce como nação oficialmente em 1822. A Alemanha só em 1870. A Itália, idem. E nesse processo de formação nacional, uma massa gigantesca de pessoas pobres, sobretudo camponeses, é retirada, não tem lugar para eles. E o que faz com eles? Eles tiveram uma sorte danada. Bota num navio e manda para algum lugar, né? Para um lugar que tenha progresso. No final, entre 1860 e sei lá o quê, 1920, 80 milhões de pessoas saíram da Europa. 80 milhões. A imensa maioria para os Estados Unidos. A imensa não, a maioria para os Estados Unidos. Em segundo lugar, o Brasil. Aí Argentina, Uruguai, América Latina inteira. Né? E olha, não é à toa que eu estou dando esses exemplos, né? As três maiores imigrações recentes, né, do século XX no Brasil são exatamente quais? A italiana, a japonesa e a alemã. Uma massa gigante. E quem são? São os nossos antepassados, né? São os meus. A minha avó saiu, camponesa, analfabeta, saiu lá da região Veneza Mestra, no interior da Itália. Botaram no navio, desceu no Porto de Santos achando que estava em Montevidéu. Porque iam para Montevidéu, mas não sabia, descer aqui. Tanto faz também. Era para onde Deus quisesse. Não. Sorte cachorro, foi colher café com a mão, lá no interior, lá em Ribeirão Preto. Colher café com a mão, para fazer o que com o café que ela colhia? Os pais dela, ela era criancinha. Era o quê? Fazer o que com aquele café? Acabei de falar. Mandar de volta para o lugar do qual eles foram expulsos. E é esta nova colonização do Brasil, a nova imigração europeia ou asiática para o Brasil. Esses os nossos antepassados, sobretudo daqueles entre nós que são brancos. Né? A ralé, o lixo, a escória. Não estou querendo ofender a vovó de ninguém, por favor. Mas é desta Europa que o Brasil descenderá. Né? Não veio o Goethe da Alemanha, veio o camponês, analfabeto, que não tinha lugar nenhum para estar nem na Alemanha. Não é o... Vieram uns ricos, mas muito pouco. Né? A grande massa é outra. Mas que vem da tal da Europa idealizada. E a sua presença também é parte fundamental de todas as mutações, e eu estou enfatizando isso porque nós estamos vendo Anita Malfatti, Lazar Segal, o Flávio de Carvalho. Né? Nenhuma outra esfera das artes no Brasil foi tão europeizada quanto a das artes visuais. Né? Mas esta Europa, de novo, o caso do Segal não é esse, mas o da Anitta eles enriqueceram aqui, mas é esta a nova Europa que vem habitar aquele país, este novo país, e esse novo contexto de modernização forçada. E quando vem a Primeira Guerra Mundial ainda, logo ali no comecinho, 1914, mais gente vem. Né? O comércio da Europa para, por causa da guerra. Né? Um novo foco de industrialização aqui
É possível, então, porque precisa se mandar produtos de lá que a Europa já não pode mais fazer porque está em greve. Então, tem um outro surto industrial, né? Outras massas vindo, outras ideias circulando, né? Novas ideias. E, sobretudo, o Brasil se torna, aos olhos, né, dos brasileiros que estão pensando, né, o que significado isso tem, ainda mais complexo, ainda mais múltiplo, uma vez que ocupado gigantemente por essas levas e levas, né, de gente que vem de toda a parte do mundo. Em São Paulo, nos anos 20 e 30, se falava todas as línguas do mundo, entre elas o português. Em algumas regiões da cidade, como vocês sabem, nem português falava, só italiano, só espanhol. No Brás só falava espanhol, na Moca só falava italiano, né? Na Liberdade só se falava japonês, né? Enfim, o mundo parecia habitar de novo este lugar. A economia só dava saltos de crescimento. Tudo parecia indicar que nós tínhamos um grande futuro moderno. Neste futuro moderno, como mais ou menos nessa época, era fundamental encontrar o lugar dentro da cultura moderna, que cada vez mais se expandia pelo mundo inteiro também, do mesmo jeito que as pessoas, que os negócios, que o dinheiro, que o escambau a quatro, né? Esta cultura moderna era a cultura do modernismo, que aqui vem se enraizar. E, na medida em que se enraiza, tem forçosamente que também se modificar. E aí que vai surgir ou não o nosso peculiar modernismo, a nossa leitura, a nossa participação na história da arte moderna, capitalista, ocidental, escambau a quatro. Inclusive problematizando tudo isso. Isso que é a coisa mais legal. Semana que vem, vamos falar dos nossos artistas, dos que estão aqui, dos poetas modernistas, enfim, de como é que o modernismo elaborou, no meio dessa confusão toda, esta ideia de uma identidade moderna e brasileira ao mesmo tempo.